as populares festas juninas envolvem diferentes formas de celebração de acordo com o país. No Brasil, é voltada para os personagens bíblicos Pedro e João Batista, tido como santos, assim como o canonizado frade português Antônio de Lisboa, que viveu na virada do século XII e XIII. Aqui, as festas não seguem exatamente os dias voltados para eles nos calendários, mas abrangem os meses de junho e julho. Porém, a devoção aos santos perdeu campo e a temática rural é o maior foco, com vestimentas e comidas típicas do interior. A origem das festas estaria nas celebrações pagãs do solstício de verão, quando a incidência solar medida a partir da linha do Equador é a maior do ano, ou seja, a luz do dia. Simbolicamente, o início oficial do verão no que concerne à mudança climática e, portanto, o início da época de plantio, dias mais quentes e mais longos, em uma época dependente da luz natural para quase toda a prática ao ar livre. Como o solstício coincide com as datas voltadas aos santos, o sincretismo religioso se apoderou da festa com o pretexto de celebrá-los na Idade Média. A palavra junina remete à deusa pagã, Juno, que a Igreja Católica adaptou para joanina, relativa a João. Hoje voltou à baila junina, por muitos a usarem relativa ao mês de junho. Por muitos cristãos, as festas são vistas como idólatras, enquanto outros consideram que não se desligaram da origem pagã, sobretudo pelas crendices que remetem à feitiçaria, como as chamadas simpatias. Não só as festas dos dias de santos estão no contexto junino. No Brasil, 12 de junho, o Dia dos Namorados, na véspera do dia de Santo Antônio, tido pelos seus adeptos como o santo casamenteiro. Assim como os namorados do hemisfério norte a atrelam ao dia de São Valentim, o Valentine's Day, 14 de fevereiro. Só que nem para a Igreja Católica, Valentim é um santo oficial, pois não há dados suficientes para comprovar se a história foi real. Há de um bispo que realizava casamentos secretamente em uma época em que eram proibidos pelo imperador romano Cláudio II no século III. Muitas são as simpatias para se conseguir um cônjuge nessas datas. Dessa forma, é compreensível que muitos não separem as festas juninas do paganismo. O fogo e as danças. Ligadas ou não ao catolicismo sincrético, as fogueiras que os pagãos acendiam para a festa do solstício permaneceram em várias culturas, ainda que hoje não tenham mais tanto sentido católico ou pagão para muitos, como a festa do Halloween. As imensas fogueiras da festa de Midsummer, médio verão, são bastante presentes, principalmente em margem de rios, lagos ou praias oceânicas, no norte da Europa, em países como Suécia, Noruega, Lituânia, Letônia, Finlândia, Estônia e Dinamarca, assim como outras nações europeias, como Reino Unido, Irlanda, Galícia, Espanha, França, Itália, Malta, Portugal, Polônia, Rússia e Ucrânia. A colonização anglo-saxã levou o costume para países como Estados Unidos, Canadá, onde os festejos se misturam à data máxima da província francófona do Quebec, em 24 de junho, e Austrália. No solstício de inverno, as pessoas faziam um percurso em grupo, em filas, portando tochas, com as quais acendiam a fogueira, de onde teriam vindo o costume das procissões com velas acesas. Para eles, o fogo afugentava os maus espíritos, daí também teriam vindo as lanternas coloridas de papel. A Igreja Católica medieval tentou se apoderar das fogueiras usando-as como um símbolo pseudo-cristão. Criaram a tradição com base em uma lenda em que Isabel, prima de Maria, mandou acender uma fogueira no alto de uma montanha para avisar a mãe de Jesus que engravidara. Quando os colonizadores portugueses trouxeram os festejos juninos para cá, incluíram a tradição dos fogos de artifício e os balões que levavam pedidos ao céu. No Brasil, a prática de soltar balões é oficialmente proibida pelos sérios riscos de incêndio. Ainda assim, muitos contrariam a lei e causam desde sérios prejuízos materiais a grandes ferimentos ou até mortes.
As danças, por sua vez, têm origem tanto nas coreografias pagãs para adorar falsos deuses, quanto na dança de salão francesa, quadrille, de onde vem seu equivalente em português, quadrilha. Uma evolução da antiga contradança que, por sua vez, deriva de danças inglesas, de camponesas, mais uma vez a ligação com a lavoura. Como hábitos franceses eram um grande interesse dos portugueses, eles amplamente difundidos na corte brasileira a partir da vinda de Dom João VI, a quadrilha se popularizou por aqui, fundindo-se a danças e ritmos brasileiros. Na Bahia, ganhou até um espantoso apelido de baile sifilítico pela participação de prostitutas. A famosa dança do mastro, realizada em vários países, com uma variante bem popular na Suécia, tem, para alguns estudiosos, uma conotação fálica, comum a rituais de fertilidade do paganismo, com os dançarinos dando voltas ao redor do objeto. A comida era distribuída em grande quantidade de propósito, para inspirar a fartura desejada nas lavouras, e muitos estudiosos defendem que parte dela era consagrada às falsas divindades, como ainda hoje é feito por adeptos do ocultismo. A bruxaria revelada. Muita gente conhece uma prática bem estranha na época junina, a de se colocar uma imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, às vezes enterrada ou submersa em água, como que a torturar o personagem até que ele arranje um casamento para o torturador. Outro caso comum dos antigos pagãos perdurou em algumas regiões brasileiras, o de esfregar cinzas já frias das fogueiras juninas no corpo para a cura de doenças, muitas tradições e nenhuma comprovação científica. Os adeptos do chamado neopaganismo realizam celebrações bem parecidas com as festas pagãs originais, inclusive com a fogueira e as danças. E qual o perigo espiritual? As informações desse vídeo só mostram que as origens dos festejos hoje estão realizados em paróquias católicas, as chamadas quermesses, para angariar fundos, e até mesmo em instituições seculares como escolas e clubes, mesmo que muitos pensem ser inocentes, não tem origem verdadeiramente cristã, nem mesmo para os católicos. Na ânsia de atrair os pagãos para a catequização, a Igreja Romana se apoderou das festas para falsos deuses, já que não conseguia proibi-las. Mesmo que hoje as festas não tenham uma ligação tão explícita com a religião, cabe a cada um pensar sobre o costume. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só de referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se você tem alguma opinião a dar sobre esse conteúdo, deixe aqui o seu comentário nesse vídeo.